Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Comunidade Clamor pelas Almas. Na direção, Pastor Jerônimo Faiga. Porque a ordem foi dada: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. João Batista abriu o caminho para Jesus e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. Jesus chegou, e quando Jesus chegou ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jesus foi para o céu e deixou a igreja, ele disse: vá, ide e fazei discípulos em meu nome, pregando a todos o arrependimento. A ordem é: arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus. E pastora Beatriz Castro. Foi uma cruz que ele morreu por mim, deu sua vida pra me salvar. Esperamos você e sua família em nossa comunidade. Rua Dona Nina Zanotto, 667, Jardim Las Vegas, Santo André, São Paulo. Comunidade Clamor pelas Almas. Informações 011 98442 5576, 011 98442 5576. Envie sua mensagem no nosso WhatsApp para ser cadastrado em nossa linha de transmissão e seja edificado com a palavra de Deus com o pastor Jerônimo Faiga. 011 98442 5576. Que esta unção possa ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa te tocar, e que você possa viver o verdadeiro arrependimento de Deus, e que os frutos do Espírito Santo de Deus possa fluir na sua vida. Oh, vem, 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 Jesus, nós te desejamos. Faça uma visita em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. @Clamor pelas Almas. Uma igreja que trabalha para o reino de Deus. Aleluia. Tudo certo aí, gente? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, versículo 14. Capítulo 13, perdão. Versículo 14. Todos acharam? Tá fácil aí. Gênesis 13, versículo 14. Diz assim, a minha tradução é a Nova Linguagem, vai estar um pouquinho diferente da sua, se a sua não for a mesma da minha, mas o entendimento é o mesmo. Diz assim: depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a vocês e aos seus descendentes para sempre toda a terra que vocês estão vendo. Toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pôde contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra. Vá e ande por essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu darei a vocês. Assim Abraão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamré.
na cidade de Hebrom. E ali Abraão construiu um altar para Deus, o Senhor. Amém? Curva sua fronte. Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Rei, nós te glorificamos. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Espírito Santo de Deus, fica à vontade nessa noite, fala conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fica à vontade neste lugar, papai. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. E assim nós oramos crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor. Mistura um glória a Deus para ficar mais bonito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Querido, não sei se vou conseguir dar continuidade à mensagem do pastor Fernando, mas que essa noite seja de fato uma noite de sacrifício, e só pode sacrificar quem entende, porque você só vai desfrutar das coisas de Deus quando você entender. Ele nos chamou para crer, saber e entender. Ele te chamou para que você possa crer naquilo que Ele falou para você. Ele te chamou para você acreditar, crer, saber, ter uma visão e também para entender aquilo que você está vendo. E Ele te chamou para ser testemunha, diz a palavra do Senhor. Ele te chamou para que você possa testificar dele. Nós precisamos testificar o céu na terra. Nós precisamos falar na terra, mas a linguagem tem que ser a do céu. Nós precisamos comunicar aquilo que Jesus naquela cruz comunicou. Quando Jesus ele estava na cruz, Ele não estava apenas sendo alguém bonzinho. Quando estava na cruz, Ele não estava sendo alguém que está morrendo por outra pessoa. Quando Jesus estava na cruz, Ele não estava querendo chamar os holofortes para Ele, nem chamar a atenção para Ele. Quando Jesus estava na cruz, Ele estava comunicando o coração de Deus. Ele estava falando à humanidade o quanto Deus ama o homem, o quanto Deus espera no homem, o quanto Deus acredita no homem. Se tem alguém que acredita em você, é o próprio Deus. Muitas vezes nós desacreditamos de nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes nós deparamos com problemas, dificuldades, com erros, e olhamos para dentro de nós e vemos a perfeição de Deus. Vemos o quanto Ele é bom e nós somos miseráveis. Vemos o quanto Ele é maravilhoso e nós somos pecadores. Vemos o quanto Ele é santo e o que Ele tem para oferecer para nós. E muitas vezes nós não temos nada e desacreditamos. E dizemos, eu não sirvo, eu não posso, eu não tenho capacidade para fazer. Mas deixa eu falar algo para você. Deus Ele não olha como o homem vê. Ele falou para Samuel, Samuel, você olha como os homens vê o exterior, mas eu olho para dentro, aquilo que eu já coloquei dentro dele. Eu olho para dentro do homem, eu olho para o coração dele, eu vejo o interior. E quando Deus ele olha para você, dentro de você, Ele não vê o presente, Ele olha o futuro. Ele vê o que você pode se tornar nele, Ele vê o que você pode ser nele. Por isso que Ele levanta pessoas mendigando na rua como grande empresário. Por isso que Ele levanta pessoas gagas, sem eloquência na palavra de Deus, e leva para o Egito para destravar um povo, para libertar um povo. Alguém que está dizendo eu não posso, mas Deus está dizendo eu sou na sua vida. Mas eles não vão acreditar em mim. Diga para eles quem eu sou. E sabe como Moisés apresentou-se a Deus? Ou melhor, ao Egito, como se fosse um Deus. Sabe o que a palavra diz? A palavra de Deus diz que Deus enviou Arão à frente para ser o porta-voz, mas as pessoas olhariam para Moisés como um Deus. Talvez essa palavra
nas mãos de alguns pregadores, de alguns preleitores, talvez nas mãos de algumas pessoas, vire uma grande heresia. Mas a verdade, aquilo que foi ministrado pelo pastor Fernando, Deus precisa refletir a imagem dele como um espelho na sua vida. As pessoas precisam olhar para nós, olhar para você e enxergar alguém que foi predestinado. O apóstolo Paulo declara dizendo: aquele que foi predestinado foi justificado, e o que é justificado foi glorificado. Você recebeu a justificação. Jesus morreu na cruz não somente para ser alguém bonzinho, volto a repetir, ele morreu para comunicar o amor de Deus. E quando Jesus estava na cruz, ele estava dizendo: eu estou justificando a humanidade pelo meu sangue que está sendo derramado. Eu estou justificando a minha igreja, eu estou justificando você, jovem. Ele está dizendo: eu sou contigo e eu quero te enviar. Agora preste atenção. Queira ser enviado, não vá sem uma ordem. Não vá queimar o incenso, não vai pôr o sacrifício sem uma ordem. Porque foi isso que aconteceu com os filhos de Arão, foi sem a ordem. E o fogo estranho veio. Agora, o que eu observei na mensagem, o fogo não vai deixar de vir. Ou ele vai vir para consumir o sacrifício, ou ele vai vir para consumir aquele que está sacrificando. Sem um mandamento, sem uma ordem, sem uma diretriz. E nós precisamos entender a visão de Deus nas nossas vidas. Eu não posso ir para a igreja de domingo a domingo e não entender o propósito de Deus na minha vida. Eu não posso fazer parte de um ministério, de cantar bonito, de tocar bonito, de fazer algo para Deus, porque mais importante para Deus não é o que você faz, mas quem você é. Quem você é mais importante para Deus. A pessoa que você está se tornando, o adorador que você está se tornando, a pessoa que você é para Deus é mais importante para você, para Deus, não aquilo que você faz. Preste atenção, porque Elias estava cansado do ministério. Ele disse: eu vou parar, eu vou desistir, pode me levar, não aguento mais. Sabe o que Deus fez? Deus foi, pegou ele com uma carruagem de fogo. Ele disse: olha, vá, faça alguém no seu lugar, levante alguém no seu lugar, porque para mim é mais importante você. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos se perder dentro da igreja, se perder dentro daquilo que nós estamos fazendo. Você é mais importante para Deus do que as obras que você faz. Por isso que nós precisamos estar alinhados e entender o propósito de Deus. Entender o cargo, ou melhor, o encargo que Ele nos deu. Entender aquilo que Ele colocou dentro de você. Por isso nós precisamos de uma visão. Nós precisamos ter uma visão clara. Quando Jesus, Ele cura um cego que estava dentro de uma aldeia, Ele fez o lodo, Ele fez o barro, antes Ele levou para fora, tirou do sistema, curou e perguntou: como que você está vendo? O cego respondeu para Jesus: olha, eu estou vendo pessoas como árvores. E Jesus tornou tocá-lo, e ele curou, e ele respondeu para Jesus: olha, agora eu estou vendo muito bem, eu estou vendo perfeitamente. Nós precisamos ter uma visão clara. Quando Deus chamou Jeremias para o ministério, ele perguntou para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Ele disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus disse para ele: viste bem. O que nós precisamos é ter uma visão clara do propósito de Deus. Eu não posso estar perdido dentro da igreja. Eu não posso estar dentro da igreja perdido. Nós precisamos ter uma visão clara do propósito de Deus. Afinal, o que significa, pastor, ter uma visão? Visão, querido, é você conseguir ver o que os olhos não conseguem enxergar. Isso é você ter uma visão. É você conseguir ver o que os olhos não conseguem enxergar. Quantos daqui já foi profetizado?
Quantos daqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já foi profetizado aqui? Quem aqui Deus já falou, olha, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu sou na sua vida? Quantos daqui? Quantos não foram revelados por Deus? Quantos daqui não foram? Eu acredito que todos nós fomos revelados. Se você ainda não recebeu uma revelação, você vai receber hoje. Hoje você vai entender o propósito de Deus na sua vida. Hoje você vai entender o que Deus quer de você. E quando você enxergar isso, você precisa acreditar. Ver o que os olhos não conseguem ver. Enxergar o que os olhos não conseguem enxergar. Eu lembro quando menino ainda, passando em algumas igrejas, em alguns lugares, com a avó, né? Com a mãe, com os pais. Deus usava profetas para falar conosco na rua. Eu lembro de uma vez que brincando com um vizinho, nós tínhamos um vizinho atribulado, rapaz, triste, e sempre tinha festa, tinha bagunça, bebida, dava trabalho. E brincando lá com os filhos, uma mulher de repente caiu endemoniada lá, foi um alvoroço. Aí foi chamar a irmãzinha de coque, a missionária. Correram chamar a missionária, a irmãzinha de coque. Demorou para chegar, aquelas missionárias, aquelas bem, né, grande. E chegou. Quando chegou, ela expulsou o demônio. E todo mundo ficaram perplexo, maravilhado com aquilo. E quando essas coisas acontecem, as pessoas têm medo, né? Aí todo mundo fica quieto. Eu preciso ir para Jesus, né? E, infelizmente, muitas igrejas usam esse pretexto para trazer as pessoas. E as pessoas vêm por medo e não por amor, e não por entendimento. Mas aquele dia, aquela mulher, ela olhou para mim, frisou nos meus olhos e disse: Deus tem uma grande obra na sua vida, Ele vai te usar muito na terra. Eu era uma criança e eu fiquei assim: uau, eu sou alguém especial. Nossa, eu sou melhor. E a gente cresceu assim, né? A gente cresce com essa expectativa. Quantos não vão na igreja para buscar uma revelação? Não, Deus tem que falar comigo para me sentir especial. E de fato, irmãos, de fato, nós verdadeiramente somos especiais. Verdadeiramente Deus escolheu cada um de vocês que está aqui a dedo. Nós somos de fato especiais. Os irmãos de José olhavam para ele e diziam: o pai ama mais ele. O pai gosta mais dele. E José era meio metido. Ia com a manta que o pai fez para ele. Olha lá. Pior, José, ele era um cara dedurão. Os irmãos faziam arte e ia dedurar para o pai, olha. E aquilo foi crescendo um ódio no coração dos irmãos de José, ao ponto deles vender José para o Egito. E lá no Egito ele tem que passar um bom bocado. Na ditado que nós conhecemos: comeu o pão que o diabo amassou. Mas talvez a arrogância e a prepotência de José durante esses anos de sofrimento foi lapidando o coração dele, para levar ele a uma maturidade, em um lugar de pai. Porque a palavra de Deus diz, quando ele tem um encontro novamente com os irmãos, ele fala: Deus me trouxe à frente de vocês para guardar a vida de vocês. Eu vim à frente de vocês. Não pense que vocês fizeram mal para mim. Não, o que vocês fizeram foi o bem, foi o plano de Deus. Olha o coração de um homem que amadureceu com o sofrimento. Jesus, ele dizia: eu aprendi a obediência pelo meu sofrimento. José, quando ele está lá no Egito, e a palavra de Deus fala que ele foi colocado como pai de Faraó, ou seja, alguém que está governando o próprio Faraó. Eu vim à frente de vocês para cuidar da vida de vocês. Agora, se fosse conosco, talvez com a igreja de hoje, talvez com a igreja dos últimos dias, não, me viu passar pela prova, agora vai ter que se arrepender, né? Não, sabe o que ele fez? Ele disse: eu vim na frente para cuidar de vocês. Traga o pai, traga a mãe, traga a família, traga todo mundo.
Eu vi José lá no Egito. Foi um sonho revelado, cara. Foi uma visão de Deus. José lá no Egito foi uma visão de Deus. Ele deu sonhos para José. Ele disse para José: você vai governar sobre a sua família, os seus irmãos. Os feixes deles todos vão ter que se prostrar diante do seu. O sol e a lua vai se prostrar diante de você. Agora, José, ele só suportou todos os obstáculos porque ele tinha convicção do chamado dele. Ele tinha convicção que o Espírito de Deus, que Deus tinha falado com ele, revelado a ele, trago ao entendimento dele algo mais profundo que os olhos podem enxergar. Ele aguentou todo o sofrimento porque ele entendeu que lá na frente Deus iria levantá-lo, não apenas para salvar a sua casa, mas para salvar nações, de ir até o Egito para comer nas mãos de José. Agora, só um homem de revelação, num tempo de escassez, pode sustentar uma nação. Por isso nós precisamos ter uma revelação. Por isso que nós precisamos ter uma visão. Por isso que nós precisamos enxergar bem o propósito de Deus. O primeiro princípio acerca de visão, o primeiro princípio acerca da revelação é que nós precisamos compreender que ela vai determinar os propósitos de Deus nas nossas vidas. É ela que vai determinar o propósito de Deus, a visão correta. Por isso eu preciso enxergar bem. Eu não posso olhar para as pessoas e ver elas como coisas. Eu preciso ter claro, nítido, qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus a não ser pessoas, vidas? Tudo que Deus te dá, tudo que Deus promove na sua vida, tudo que Ele oferece para você, tudo que Ele confia em você, a sua casa, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, a sua empresa, a sua igreja, o lugar, o ambiente onde você está inserido, tudo que Deus confiou a você, é para que você possa usar isso e reverter isso no propósito de Deus, em pessoas, em vidas. Atrair o céu para a terra, atrair o fogo de Deus. Como que Elias atraiu o fogo do céu no Monte Carmelo? Foi com sacrifício. Foi com sacrifício. Estevão foi um sacrifício para abrir os céus na sua geração, como foi ministrado pelo nosso pastor Fernando. O apóstolo Paulo pegou as vestes de Estevão. Maldita hora ou bendita hora que ele pegou, porque aquilo destravou na vida dele o sacrifício. O avivamento veio por um homem que usou as mesmas pronúncias de Jesus da cruz: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que faz. O problema é que nós queremos olhar as pessoas que estão nos atacando. Nós queremos olhar para as pedras. Enquanto você olha para as pedras, você não vê o céu aberto. Estevão olhou para os céus e viu os céus abertos sobre a vida dele. Ele viu Deus, Jesus na destra do Deus Pai. Ele viu o trono de Deus. Que nós possamos abrir o céu na nossa geração. Que nós possamos entender o propósito de Deus, ter uma visão correta do que é a igreja, do que é isso que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é gostoso, atrair as pessoas. É bom, cara, tudo isso, é gostoso. Mas o que você está ouvindo aqui, desde que você chegou, foi para tocar no teu espírito, para você dar uma resposta fora do ambiente, das quatro paredes, eclésia. Os tirados para fora, você é atraído para dentro, para você refletir lá fora. Tudo que Deus faz, Ele faz primeiro dentro de você. Tudo que Deus Ele vai fazer primeiro dentro de você. Por isso é necessário estarmos reunidos. Quando você está reunido, você é edificado pela palavra que destrava você, para dar uma resposta fora
do ambiente das quatro paredes. Ah, pastor, mas eu não fui ungido a nada. Você não precisa ser ungido a nada. Jesus foi ungido a alguma coisa? Não. Na verdade foi profetizado, vai vir o Espírito de Deus sobre a vida dele. E ele será capacitado. Quando ele foi lá no Jordão, João Batista batizou e disse: eu deveria ir a você e não você vir a mim. E Jesus: não, faça o que precisa ser feito, como está nas Escrituras. Jesus foi batizado, ele saiu do Jordão, das águas, e a palavra de Deus fala que todos que estavam ali ouviram uma grande voz como de trovão: este é o meu filho amado. E uma pomba desceu sobre ele. Como forma de pomba, o Espírito Santo veio e ungiu. O meu ungido. Era isso que Deus estava dizendo: este é o meu ungido. A unção não vem do óleo. As pessoas que vão aclamar você como alguém que está sendo usado nas mãos de Deus, porque você está refletindo a Deus. Ou seja, a unção veio do alto, a unção veio de Deus, a capacitação veio dele, através do Espírito Santo do Senhor, através de algo que talvez alguns de nós já provamos no mundo. E você pode provar de qualquer, vamos ver se eu consigo falar essa palavra, adrenalina. Falei? Quase, né? Deu uma raspadinha. Você pode provar de qualquer sensação, de droga, de álcool, de qualquer loucura. Mas se você ainda não provou da sensação do Espírito Santo de Deus em você, cara, não, você precisa experimentar e você vai saber que vício nenhum é comparado a ser viciado nele. Amar o Espírito, cara. E sabe o que eu percebi em mim, eu percebi em mim isso. Quando eu não estou com o microfone na mão, pregando, falando, glorificando, parece que ele não vem da mesma forma. Eu falei: meu Deus, por que isso? Né? E eu fui entender que muitas vezes, só porque nós não estamos com o microfone na mão, não estamos em evidência, as pessoas olhando, nós nos calamos. Mas eu provei e tenho provado durante os louvores que é ministrado, e não importa quem esteja ministrando, que quando eu abro a minha boca para dizer que Ele é santo, algo me toma, eu sinto algo diferente. E muitas vezes nós queremos sentir algo, muitas vezes nós queremos algo, mas eu fui para o culto e não senti nada, pastor. O pastor orou por mim e não senti nada. Toda adoração não começa no seu espírito, a adoração começa na sua carne. Começa a abrir a sua boca para você ver. Começa a glorificar na hora do louvor. Para de bater papo com o seu irmão, para de se preocupar, para de ir no banheiro, para de beber água todo o tempo e levanta as mãos e começa a adorar. Abra a sua boca, deixa o som do seu interior sair para fora. Libera o que Ele colocou dentro de você. Mas pastor, eu sou pecador. Não importa, eu também sou. E quando eu libero o santo, a presença dele vem para me santificar. Quando eu libero amado, a presença dele vem para me amar. Quando eu libero tu és maravilhoso, ele me faz sentir a pessoa mais maravilhosa deste mundo. Um pai e a mãe pode esquecer dos seus filhos, mas ele nunca vai esquecer dos seus. Ele nunca vai te esquecer, cara. Ele nunca vai te desamparar, ele nunca vai te abandonar. Todavia, ainda que eu e você formos infiéis a Ele, Ele continua sendo fiel a nós. Ele continua, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Ele é amor. Ele é amor. E quando Jesus estava na terra, Ele estava comunicando o amor de Deus. E quando Ele fala, pega a sua cruz e me siga, Ele está dizendo, comunica o amor de Deus. Com o quê? Com um sacrifício. Nós precisamos amar mais, porque isso é a visão de Deus. Nós precisamos perdoar mais, porque isso é a visão de Deus. Nós precisamos caminhar a segunda milha, porque é isso que Jesus chama o Evangelho. A glória não está na primeira, está na segunda. A glória do Evangelho, querido, não está você repartir apenas o pão. É você
repartir a sua vida. Te deu um tapa na face, oferece a outra. Aí é onde está a glória de Deus. A glória não está em você dar a capa, é você dividir a túnica. A glória não está em todas as segunda e sexta-feira do Ministério Eclésia, ir lá entregar a marmitex, eu fiz a minha parte. Não, a glória está você dividir o seu salário, as suas despesas, a sua mistura. E muitas vezes nós pensamos assim, mas eu vou tirar dos meus para dar. Tem uma nação sedenta. Jesus disse isso para uma mulher: eu não posso dar para os cachorros e tirar da boca dos meus filhos. Mas aquela mulher disse para Jesus: mas até os cães comem das migalhas que caem do seu dono. Tem uma nação sedenta por nós. Tem uma nação sedenta. Jesus conhecia o coração dela. Jesus sabia. Jesus, ele estava indo numa linha de princípio, de uma razão. Só que o Evangelho vai a mais, além do que nós podemos compreender. Cuidado, porque muitas vezes o estudo pode neutralizar aquilo que a ação do Espírito Santo de Deus quer fazer nas nossas vidas. Se Jesus fosse se limitar a um princípio racional, aquela mulher estaria sedenta até hoje. Nós não podemos nos policiar em algo que Deus, ele quer que nós extravagamos, é isso? Em algo que Deus quer que a gente se entregue de verdade. De verdade. Jesus, ele falava: em verdade vos digo. Ele estava afirmando uma verdade em cima de uma verdade. O que Deus, ele quer nos levar é compreender o propósito de Deus. E a primeira coisa que ele vai fazer nas nossas vidas é tirar toda aliança que não é dele. Abraão tinha uma grande promessa, mas ele estava com Ló. E antes de Deus falar para ele o plano dele: olha, eu vou te fazer numeroso, eu vou fazer você um pai de multidão. Antes, sabe o que Deus disse para ele? Olha, deixa seu sobrinho Ló. Deus separa Ló de Abraão. Porque somente depois de alianças onde apenas um é favorecido, que ele vai liberar para nós o propósito dele. Então tome muito cuidado com as alianças que nós estamos fazendo, porque Ló, ele nunca levantou um altar para Deus. Não, em toda a Bíblia você vê Ló sempre sendo abençoado na retaguarda do seu tio. Ló foi abençoado, também foi rico por conta de Abraão. E aliança que não anda no altar com você em Deus, você precisa cortar e entender isso. Eu não ando com pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que eu. Eu não ando, jovens, com pessoas que não atraem o céu para a minha vida. Não. Eu posso até estar, perto, eu posso até me envolver, mas não me comprometo com elas. Porque o meu comprometimento é com pessoas que estão indo para o mesmo lugar. Quando o salmista fala: não se assenta nas rodas dos escarnecedores, exatamente isso. Não faça aliança que não vai te levar a lugar nenhum. Pastor, mas eu vou levar para Jesus. Leva para Jesus com o seu comportamento de vida. Então preste atenção com quem nós estamos andando. Preste atenção. Preste atenção. Esse é um tempo de prestar atenção. Esse é um tempo de deixar as coisas legível, clara. Porque as pessoas estão correndo muito apressada e nós precisamos parar. Põe na balança o que realmente tem sido propósito de Deus na sua vida. Põe na balança. Põe na balança o que tem sido realmente
bom para você, para sua casa, para sua família, para o seu convívio com a aliança com Deus, com o seu ministério. Põe na balança algumas coisas, cara. Nós precisamos separar o santo do profano. E o pastor falou algo aqui que, rapaz, eu fiquei com isso no meu coração. Sem santidade ninguém verá Deus. Ele não disse, sem santidade você não vai ver Deus. Ele disse, sem santidade ninguém vai ver Deus. Ele está dizendo para você, sem santidade ninguém vai poder ver Deus através de você. Ninguém, as pessoas que estão à sua volta. Isso ficou muito claro ao meu coração e tocou profundamente. As pessoas buscam prosélitos, bênçãos. Vou na igreja porque a igreja de campanha, nós precisamos de revelação da palavra, cara. Porque sem entendimento, nós vamos bater. Nós vamos dar murro em ponta de faca e não vamos sair do lugar. Só depois que o seu sobrinho Ló saiu da sua presença, que Deus levou ele para a terra prometida. A primeira coisa que eu entendo. A segunda coisa que eu entendo é que depois que Deus faz uma promessa para Abraão, dá uma visão para Abraão, Ele fala, olha agora para essa terra, olha para frente, olha para trás, para o lado, olha, nós precisamos ver claramente. Mas a terra da promessa era uma terra que emana leite e mel, mas Deus estava fazendo Abraão olhar para uma terra seca e deserta, e mesmo assim ele acreditou que aquela terra iria mandar leite e mel. Quando Ló se separou de Abraão, Deus falou, olha, Abraão falou para Ló, escolhe para o lugar onde você vai, porque eu vou na direção oposta. Sabe o que Ló fez? Olhou para as campinas verdejantes de Sodoma, foi para a terra onde os olhos eram atrativos para os olhos. E Abraão foi para o deserto, porque era o lugar dele. A terra que emana leite e mel não existia. Existia uma terra seca. Mas o leite e o mel daquela terra era Abraão nela, olhando para ela e acreditando que aquele lugar Deus daria a sua descendência. O leite e mel daquela terra é o terceiro passo que eu aprendo, que depois que Ele fazer você ver, Ele vai fazer você percorrer. Ele andou, diz a palavra de Deus que Ele andou por aquela terra. Imagina eu olhando para o chão e vendo sequidão, da onde vai brotar frutos deste lugar. Quem imaginaria que na mesma terra os gigantes precisavam carregar os cachos de uvas? Quem imaginaria naquela terra, que aquela terra seca, que não dava frutos, depois de alguns anos estava dando fruto? Só por quê? Porque alguém acreditou, alguém conseguiu enxergar aquilo que os olhos não viam. Isso é visão de Deus, é enxergar aquilo que o seu olho, aquilo que você não consegue ver. E Deus falou para você, eu vou te levantar. E você está olhando para você e está dizendo, eu não sou, eu não posso. Mas é exatamente isso que eu quero frisar nessa noite, exatamente isso. Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te levantou, e Ele quer te levantar. Mas se você não consegue ver isso na sua vida, não se preocupe. Acredite na palavra que foi liberada sobre você. Acredite na palavra que Deus te deu. Acredite na promessa que Ele prometeu. Acredite em você através dEle. Acredite em você nele. Porque você, sem Ele, você não pode fazer nada. Sem Ele você não pode fazer nada. Você precisa acreditar em você. Agora, a pergunta que não pode calar: como que você olha para você mesmo? Como que você se vê? Como que você se vê? Quando você olha ao seu redor, como que você se sente? Será que você tem uma direção? Porque se você se sente perdido, cara,
Se você não tem uma direção, isso é sinal que você perdeu ou ainda não encontrou a visão de Deus. Se você se sente sem destino, se você se sente perdido, se você se sente menosprezado, se você se sente desvalorizado, é porque ainda você não conseguiu ter uma visão clara de quem Deus é para você, de quem Deus é na sua vida. As pessoas que tentam tirar a sua própria vida, pastores que tiraram a sua própria vida, é porque não entenderam o que Deus queria dele. E para esses, o que ele fazia era mais importante. Mas o que é mais importante não é o que nós fazemos, é quem nós somos. E quando eu descubro quem eu sou em Deus, eu posso estar no deserto, ainda que o deserto seja o caminho que eu preciso ir, mas se Ele está comigo, não importa. E se tem uma nuvem de dia, e se tem uma coluna de fogo no deserto, lá é o meu lugar, é onde eu preciso estar, é onde nós precisamos estar. Assim como Abraão, somente depois de crer na visão que Deus lhe deu, depois que ele acreditou que Deus comunicou a ele o propósito dele na vida dele, ele teve a sua natureza mudada, ele teve o seu nome mudado, ele deixou de ser Abrão e passou a ser Abraão. Depois que você enxerga o propósito de Deus, acredita nele e não abre mão, cara. Só você pode parar você mesmo, nem o diabo pode te parar. A única pessoa que tem poder para neutralizar as coisas celestiais que estão em Cristo Jesus na sua vida é você mesmo, com a sua falta de fé, com a sua incredulidade, com a sua falta de persistência. A palavra nos ensina a perseverar e orar. Orar e perseverar. Mas não aconteceu nada ainda, pastor, eu não aguento mais. Você não tem que aguentar nada, porque tudo que você precisa já está em você. Tudo que você vai ser, vai se tornar, tudo que você vai ter, já está em você. A presença de Deus. E sabe o que mais me chama a atenção? É que muitas vezes Deus nos dá uma visão, dá um propósito para nós, e nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e não conseguimos detectar a vontade de Deus, absorver a vontade de Deus. Só porque que existe hoje na nossa nação crianças homossexuais, crianças dizendo que não é homem, no corpo de homem dizendo que é mulher, transgênero, como que é? Transgênero. Sabe por que acontece isso? Porque um dia Deus falou no coração de alguns jovens, dizendo: olha, eu vou te fazer um professor. Você vai ser alguém que vai ensinar crianças. Mas o salário, da professor é desse tamanhozinho. Não, eu tenho que ser um grande empresário. Não, eu tenho que ser um grande... Como que pode falar? Como que é esses caras aí, magnata, diretor? Não, eu tenho que ser alguém... Não, eu ganhar R$1.000, 2.000. Aí se submeter com um salário dele. Não, eu tenho que ganhar. Se Deus te chamou para ser o professor, é porque você precisa estar nas salas das crianças, dando a elas o que você tem recebido dele. Será que essa geração vai se submeter a isso? Como que nós vamos nos submeter a essas coisas se nós não compreendemos a visão de Deus nas nossas vidas?
Deus te chamou para ser um pastor e você quer ser um empresário. Deus chamou você para viver de provisão, cara, e você quer ser um empresário. Não, você tem que se submeter a isso. Aí Deus chama o pastor para ser empresário, o cara quer pastorear. Você deveria ser o cara que está sustentando o pastor, que está sustentando a obra de Deus, que está investindo em missões, investindo em pessoas. Você que congrega em alguma igreja, que está aqui, você precisa valorizar o lugar onde você está. Acreditar no seu pastor, investir nele, investir na sua igreja, investir na casa onde você está, porque essa porta vai trazer ensinamentos, essa porta vai trazer revelações, essa porta vai trazer visão, essa porta vai trazer alinhamento. Mas muitas vezes nós gastamos com as nossas rodas caríssimas, colocamos os aros 17 e deixamos de dar o dízimo, deixamos de dar a oferta, deixamos de dar a sustentação para a obra de Deus com os nossos deleites humanos. Gastamos mais com as nossas viagens, com os nossos tênis de R$1.000. Pegamos a oferta e deixamos lá uma ofertinha. Não quero desvalorizar, porque se os R$2 for tudo que você tem, isso é muito nas mãos de Deus. Agora, entenda que o que Deus chamou para você fazer, você precisa executar. Porque sucesso nenhum pode substituir o fracasso diante de Deus. Nenhum, sucesso nenhum. Fui bem sucedido na vida, fui um bom profissional, um grande empresário, mas ainda vai existir um vazio. Porque a alegria, ela só é completa quando o que é completo vir até nós. Isso vai nos dar isso vai nos levar a viver uma vida inteira em Deus, na plenitude de Deus, uma vida completa em Deus. Nenhum sucesso deste mundo vai substituir o fracasso de não ter ouvido a voz de Deus, de não ter identificado a promessa e a visão que Ele te deu. Neemias deixou os palácios para se comprometer com uma terra em ruínas, com os muros de Jerusalém caídos em ruínas. Será que nós estamos prontos para deixar os palácios e se comprometer com as ruínas de uma cidade? Será que nós estamos prontos a deixar os nossos lugares almofadados? Sabe o que eu vejo hoje? E graças a Deus, que Deus ele não nos permite crescer dessa forma, com fama, com status, com publicações. As pessoas hoje querem ir para a mídia. É boa a mídia, boa, mas não usa a mídia. É mídia que fala, sei. Não usa a internet. Não usa a internet para se promover, usa a verdade. Porque se você usar a verdade vai te promover. Não, nós precisamos entender, cara. Não é chamando um pastor que prega super bem, vim na minha igreja, prega aqui. Depois me chama para pregar lá. Ou vai lá na igreja do grande pregador. Vai lá só para ele vir na sua igreja. Não, nós precisamos começar a entender que coisas pequenas movimentam coisas grandes. A simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho não pode acabar. A simplicidade de amar o seu irmão, de compartilhar, cara, de ser uma mão estendida, de ser alguém que está pronto para sofrer, chorar e também se alegrar. Mas eu tenho aprendido algo, querido, escute. As pessoas que não celebram os seus fracassos, ela não vai poder estar presente para celebrar o seu sucesso. Por isso que muitas pessoas vão se afastar de você quando você errar, quando você falhar, quando você pecar. As pessoas vão se afastar de você, porque elas não querem celebrar o seu fracasso.
E ela não estará presente quando você ser lembrado. Porque elas te abandonaram, te deixaram. Por isso que nós precisamos celebrar as pessoas até mesmo quando elas pecam, até quando elas falham. Ah, pastor, mas eu preciso concordar com todos os erros das pessoas. Não, você não precisa concordar. É claro que a palavra de Deus nos ensina: aquele que não tem comum acordo não pode andar juntos. Mas isso não significa que você precisa estar presente na vida dela e acreditando na viravolta da vida dela, na transformação da vida dela. Nós precisamos entender que o que Deus ele quer fazer nas nossas vidas é que Ele quer, eu não consigo nem usar as palavras certas. Talvez a palavra relacionamento com Deus nos nossos dias é um pouco vago. João, ele foi ao céu e ele começa a descrever as coisas que ele viu. E ele usa as formas terrenas, pedras, ruas. E ele começa a escrever. Tem coisas que muitas vezes nós vamos apenas descrever. Vamos tentar dar uma forma. Vamos tentar se expressar. Mas existe algo no nosso íntimo, profundo, que só você consegue compreender e entender. E às vezes nós queremos impor para outras pessoas, e essa outra pessoa precisa ter o tempo dela. Precisa às vezes bater cabeça, cair e levantar. O justo cairá até 7 vezes, mas em todas elas, o justo pode cair até 7 vezes, mas em todas elas Deus vai ajudá-lo a levantar. E quando fala da palavra 7, está falando de uma totalidade. Jesus ensina os seus discípulos a perdoar os seus irmãos 70 vezes 7. Ele não está preso em números, mas é algo simbólico. Nós precisamos acreditar no propósito de Deus, e o propósito de Deus é você. Nós somos o propósito de Deus. Agora escute. Se você não fizer aquilo que Deus colocou em seu coração, você vai acabar fazendo aquilo que Satanás plantou na sua mente. Se você não fizer aquilo que ele construiu dentro de você, você vai fazer aquilo que Satanás colocou na sua mente, implantou na sua mente. Então, é necessário que voltamos ao início, voltamos à regeneração. Deus chamou Jeremias e disse: te chamei e vou te colocar sobre os reinos, para arrancares, derrubares e destruires. Talvez esse é o tempo de pôr por terra aquilo que nós construímos da nossa forma, do nosso jeito, para começar a construir em nossas vidas um alicerce, a qual quando vier o vento, a chuva, a tempestade, ela vai permanecer. E sabe como isso permanece? A palavra de Deus fala e deixa bem claro para nós: aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus é como uma casa que é plantada, o seu alicerce é fraco, está sobre a areia, vem a tempestade, ela vai embora. Mas aquele que ouve e a pratica será como uma casa fortificada, plantada na rocha. E ele é a pedra de esquina. Ele disse para Pedro: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Pedro tinha revelado quem era Jesus, o Messias. Ele é a pedra, ele é a rocha, ele é o alicerce.
O apóstolo Paulo dizia: como sábio e um bom construtor, eu lancei o alicerce que é Cristo Jesus. A palavra de Deus é o nosso alicerce. Se torne a palavra, se torne amante da palavra como foi ministrado. Os crentes têm preguiça de ler. Eu sei, eu também tenho. Eu estava até falando com um pastor agora, antes de a gente vir ministrar. Deus me chamou e disse: olha, eu vou te usar na terra como a do rolo. Uma vez ainda pequeno, jovem, eu jejuando sem comer. E veio uma mulher, falou para mim o seguinte: vem cá, meu filho, Deus, Ele quer que você ore, não apenas deixe de comer. Eu falei: mas como que ela sabia que eu estava jejuando? Ué, o que aconteceu? E quem falou para ela? Aí eu falei: cara, como que a gente é ruim, né? Sem estrutura, fazendo sem entendimento. Tem que ir pro relacionamento, pra oração. E uma outra oportunidade, não, ela mesma disse: ó, e coma da palavra, porque Deus quer te usar muito. Na época ela falou do rolo. Sabe aquele tempo pentecostal? Foi justamente naquele tempo onde a igreja estava vivendo essa onda do pentecostal, né? E ela falou: coma do rolo. O rolo é o que? Era a palavra de Deus, porque eu vou te usar. E a gente foi priorizando outras coisas. E quando chegou o tempo de Deus nos usar, aí a gente vê a grande dificuldade. E a gente tem que correr lá atrás. Sabe aquele pai que fala para você: o filho, estuda, porque quando você crescer, você vai se arrepender de não ter estudado. Não é? Não, eu sei como que é. Você vai se arrepender. É exatamente isso. Meu pai e minha mãe falou isso para mim. Sabe por quê? Porque o pai sempre vai querer o melhor para o filho. O pai vai querer que o filho seja melhor do que ele. E Deus está dizendo para nós, essa geração: nós temos muitas informações, cara. Nós precisamos, mais do que informações, nós precisamos entender a palavra de Deus, ser amante. Domingo eu ministrei na igreja. Nós precisamos ver Jesus através das Escrituras. Existe uma pessoa revelada na palavra de Deus, e essa pessoa se chama Jesus. De Gênesis a Apocalipse existe uma palavra a respeito de Jesus. A Bíblia revela uma pessoa para nós, e nós precisamos olhar para a Bíblia e enxergar Jesus. Eu vi uma foto esses dias no Insta. Eu acredito que era uma Bíblia, não parei para ver, mas eu achei muito interessante. As letras saltavam como um braço que abraçava essa pessoa. E eu identifiquei com a mensagem. Se eu tivesse feito um DVD dessa mensagem, certamente eu ia usar aquela imagem. Ver Jesus através da Bíblia, uma palavra que te abraça, uma palavra que sofre com você, que chora com você, uma palavra que está com você. A Bíblia é o único livro que o autor está presente cada vez que você lê, cada vez que você busca, cada vez que você se interessa por ela. Sabe por que Moisés viu? Sabe por que ou melhor, sabe por que Moisés ouviu a sarça ardente falar com ele? Porque de longe ele olhou e viu que era estranho, mas ele se interessou e disse: me virarei para lá para ver o que está acontecendo. Quando você se interessa por aquilo que te atrai, cara, ela vai mudar a sua vida por inteiro. Ela vai mudar a sua vida pro resto da sua vida. Não só a sua vida, mas a dos seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a terceira, quarta ou quinta geração. Nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos deixar uma resposta. Nós precisamos deixar... Meu Deus, já está tarde, né? Nós precisamos deixar um caminho para os nossos filhos, cara. Esse aqui é um tempo que nós vamos tirar as pedras para que os filhos possam ir mais longe do que nós. De repente, pastor Fernando, pastores que estão aqui, Marcelo, de repente nós vamos deixar algo que não foi acabado, como aconteceu com Abraão. Abraão não deixou
a obra que Deus colocou no coração dele finalizado, mas ele deixou um legado para o filho. Ele abençoou Isaac. Isaac abençoou. É Isaac? É, né? Abençoou a Jacó. E Jacó veio as 12 tribos. Deus é um Deus de continuidade. Nós precisamos deixar um legado para a próxima geração. Talvez a Clamor pelas Almas nunca vai se tornar a igreja dos meus sonhos. Mas talvez as 20, 30, 50 pessoas que estão ali comigo, as crianças que estão ali congregando conosco, seja o futuro dela. E elas vão realizar o que eu um dia sonhei, como Moisés, que apenas viu, mas não pôde entrar. De repente nós não vamos entrar, mas nós vamos deixar pronto para os nossos filhos. É o que nós precisamos nos preocupar nesses últimos dias. Nós falamos de igreja, que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, os sinais estão aí. Mas os sinais não determinam a volta de Cristo. O que vai determinar que Jesus vai voltar não é os sinais sinalizam que Ele está próximo. Mas o que determina a volta de Cristo é uma igreja amadurecida, e não a igreja que nós estamos vendo hoje. Por isso nós vamos nos dedicar, nós vamos nos entregar, nós vamos nos doar, para que os nossos filhos alcancem este lugar de maturidade da igreja. Que talvez os nossos filhos sejam arrebatados e levados para o céu. Eu acredito dessa forma. Se você tiver alguma outra opinião, nós podemos debater depois. Mas Jesus não vai voltar para buscar uma igreja desgraçada, cara, doente, uma igreja de SAMU. Ele não vai vir buscar uma igreja que está na maca. Ele teve que levantar uma outra geração para introduzir o povo para a terra prometida. E se tiver que esperar, a palavra de Deus ainda fala que os céus estão segurando Jesus para que ele não volte. O anseio dele vir buscar a igreja, mas a igreja não está pronta. Não sei, talvez os meus filhos vão poder contemplar a volta de Cristo. Talvez a próxima geração vão poder contemplar a volta de Cristo. E Ele não vai vir para perder. Jesus não entra para uma batalha para perder. Eu acredito que a maioria da humanidade vai ter um encontro com Deus. Não, Satanás não vai ganhar a maioria das almas, não. Não, nós vamos trabalhar para que a seara seja farta. Nós vamos trabalhar para que a seara seja farta. A nossa cidade vai ter menos criminalidade. A nossa cidade terá mais pessoas boas, honestas, pessoas de integridade, pessoas de caráter. É o que nós estamos trabalhando. Nós não estamos trabalhando para construir um grande ministério, mas nós estamos trabalhando para que as pessoas se tornem grandes dentro do ministério. Pessoas que se tornem grandes dentro do lugar onde ela foi inserida. Dentro do lugar onde você está, na sua igreja, você precisa ser uma voz profética para quem não tem voz. Ser uma mão estendida para aquele que não tem provisão. Ser a provisão de alguém. Se ponha de pé, querido. Se deixar, a gente vai até amanhã. E aqui tá bom porque os vizinhos não reclamam, né? E aqui, escute, lê, vê se liga no céu aí. Nós vamos fazer muitos alojamentos e você não vai embora. Você vai ficar aqui para amanhã cedo a gente congregar de novo, falar mais do Pai. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Queria que você curvasse sua fronte. Nós só vamos fazer uma oração. E eu gostaria que meu pai fizesse essa oração por mim. Meu pai está aqui. Vem cá, meu pai. Minha mãe, pastora Maria José. E se tudo isso aconteceu nas nossas vidas,
Porque uma mulher orou, uma mulher acreditou, uma mulher de oração, minha mãe. Eu muitas vezes chego em casa em tarde e eu escuto ela orando. De manhã ela está orando. A gente se depara na cozinha, ela está orando. Às vezes dá até susto nela assim, ela... Minha mãe de oração, cara. Amém? Meu pai que me deu ensinamento, que é, pra mim, né, o melhor pai do mundo. E eu amo demais meu pai. Amém? Ora por nós, meu pai. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Vamos orar. Levante suas mãos para o céu para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos. E cremos que cada vez mais o Senhor vai vir com graça, com entendimento, que nós venha crescer, Senhor, mais na graça e crescer no entendimento, que cada vez mais o seu poder, a sua graça, venha alinhar o nosso coração, Senhor, com o céu, alinhar o nosso coração com a sua vontade, com o seu querer, Pai, com o avivamento, Pai, vem cada vez mais sobre o coração dos seus filhos aqui na terra, Pai, que nós venha ser um exemplo de obediência à sua palavra, um exemplo de obediência à sua vontade, que cada vez mais e mais, Senhor Deus, Pai, o céu venha brilhar, Senhor Deus, na nossa vida, que nós venha ser luz para este mundo, que nós venha cada vez mais, Senhor, anunciar a sua volta, que cada vez mais nós venha anunciar a palavra do Senhor aqui na face da terra. E eu creio, Espírito Santo de Deus, que muitas almas vão se dobrar através de uma palavra verdadeira, através de uma palavra, Senhor Deus, que vem, Senhor Deus, revelada para os profetas aqui na terra, Senhor. Fica sempre em liberdade para tocar em cada um de nós com o seu poder e glória. Fique em liberdade cada vez mais de colocar a palavra do Senhor nos nossos corações, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas. Jesus Cristo de Nazaré, ninguém é maior do que o Senhor Jesus. O Senhor é muito maior do que a luta, a dificuldade, os problemas. O Senhor é maior, Espírito Santo de Deus, Pai. Que as suas bênçãos eternas venham estar sempre sobre a vida, Senhor Deus, do seu Filho, Senhor. Venha estar sempre sobre a vida de cada um aqui da igreja do Senhor, meu Pai. Que seja uma igreja, Senhor Deus, Pai, apaixonada cada vez mais pela sua palavra, apaixonada cada vez mais, Senhor, pelas coisas celestiais, pelas coisas espirituais, pelas coisas eternas, Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Eu abençoo o Senhor pastor Jerônimo com toda sorte de bênção no mundo celestial, que cada vez mais o céu, Pai, se abra no coração dele, que cada vez mais o Senhor revela as profundezas do seu espírito, no espírito dele, Pai. Eu também abençoo, Senhor Deus Todo-Poderoso, a pastora Beatriz, que cada vez mais as bênçãos do Senhor venham sobre a vida deste casal, Senhor, para que eles possam, Senhor, conduzir um povo aqui na terra, meu Deus, para levar esse povo para o céu, Senhor. Eu entrego nas suas mãos essa igreja maravilhosa e eu abençoo cada um aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vem queimar